Muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Eu estou projetando o texto de 1 Coríntios, capítulo 12. Nós temos bastante coisas a aprender com a palavra de Deus, naturalmente respaldado dentro do seu texto e contexto. E por falar em contexto, é bom salientar que, embora os crentes da igreja em Corinto fossem pessoas salvas, convertidas, eles ainda eram meninos na fé, eram crianças e alguns deles até bebês espirituais. E eles precisavam de um alimento sólido da parte de Deus, mas de uma forma gradativa, porque eles ainda estavam naquela necessidade de beber leite espiritual e não aquela alimentação mais pastosa, digamos assim, por conta da divisão, da carnalidade, entre tantas coisas que a gente observa dentro do comportamento dos crentes em Corinto. Para se ter uma ideia, de acordo com o capítulo de número 7, o apóstolo Paulo menciona que ele recebeu uma carta. A carta que ele se refere, nós não temos. Nós não sabemos o teor dela. Mas a partir desta carta, Paulo vai respondendo a várias questões levantadas. As pessoas às quais direcionaram esta carta que ele se refere, ora, quantas coisas de que me escrevestes, queriam uma orientação apostólica, queriam uma direção da parte de Deus. Tanto é que nós vamos observar que, em relação ao capítulo 8, ainda diz. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, eles tinham dúvidas também nesse quesito. Em relação ao dom do Espírito Santo como uma dádiva concedida a cada crente individualmente, de igual modo, não é à toa que começa o capítulo 12. Ora, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Havia desconhecimento. Quem direcionou aquela carta tinha levantado várias questões, tinha se referido ao comportamento, e certamente Paulo vai pegando estas indagações e vai gradativamente respondendo junto com uma série de argumentação, conforme a gente vai observar, principalmente no capítulo 14. Mas o que me chama a atenção é que o fato deles terem uma vida pregressa no paganismo acabou sendo colocada aqui, provavelmente pela influência que eles tiveram no passado, a ponto de Paulo dizer que eles eram levados, isto é, conduzidos pelos ídolos mudos, indicando que algumas práticas ou comportamentos tinham resquícios do paganismo, não necessariamente do cristianismo. Quando nós vamos para o versículo de número 4, vamos observar logo do início a respeito da diversidade de dons. Note que, de um tempo para cá, as pessoas falam somente em alguns dons. Dom de língua, dom de curar, dom de profecia, e fica dando ênfase a esses três dons que a Bíblia menciona de fato, mas que muitas vezes contexto e por isso gera uma série de confusão no meio religioso. Mas Paulo não fala de alguns dons, ou de uns poucos dons. Ele fala sobre diversidade de dons, uma multiplicidade. Por isso a gente precisa atentar para o que a palavra diz, porque a distribuição dessa multiplicidade de dons é feita pelo Espírito Santo. Fala adiante sobre a diversidade de ministérios, diversidade de operações. Acontece que nós vamos observar no versículo de número 7 que a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito. Quando fala aqui manifestação do Espírito, está se referindo justamente
ao dom espiritual. Cada crente recebe ao menos um dom espiritual. Isso significa que nenhum crente ficou sem receber um dom específico da parte do Espírito Santo de Deus. Tanto é verdade que o apóstolo Paulo, ele vai dizendo o seguinte: porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria. Mas nem todo mundo tem a palavra da sabedoria, porque a outro, pelo mesmo Espírito, é dada a palavra da ciência ou do conhecimento. Ele prossegue ao outro, pelo mesmo Espírito, a fé, a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, a outro, a operação de milagres, a outro, a profecia, a outro, o dom de discernir espíritos, a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação de línguas. Quando a gente menciona estes versículos, e a gente precisa ter em mente que, ao falar dessa distribuição da parte do Espírito Santo, está descrito aqui 9 dons. Vou destacar rapidamente. Palavra da sabedoria, um. Palavra da ciência é o segundo. A fé não é a fé salvífica, naturalmente, é um dom da fé. Dons de curar, no caso, já é a 4, o exemplo. Operação de milagres é o quinto. Profecias, sexto. Discernir espírito, nesse caso, nós vamos observar que é o sétimo. O oitavo, variedade de línguas. E a interpretação de línguas, nono. Ou seja, 9 dons do Espírito Santo. Mas é preciso fazer uma ressalva. Embora o apóstolo Paulo mencione 9 dons até então, ele prossegue em sua lista. Quando a pessoa não segue a sequência, chega-se à conclusão equivocada de que são 9 dons do Espírito. Mas quando nós vamos para o mesmo capítulo, na parte final, vai mencionar mais dons espirituais, porque vai colocar no versículo 8 da seguinte maneira: e a uns, pois Deus na igreja, primeiramente apóstolo, em segundo lugar, profetas, em terceiro, mestres, depois, operadores de milagres, repete-se, dons de curar. Nós temos variedade de línguas que vão chamar a atenção aqui, mas coloca dois outros dons que não estão listados anteriormente, mas que entra dentro desse mesmo capítulo: socorros e governos. São dons do Espírito Santo. Desta forma, afirmar que nem tem alguns livros que são 9 dons do Espírito é incorrer em erro. Porque se seguir um pouco a leitura, constatará que menciona de outros dons, uma referência a socorros e governos. Mas existem outras listas de dons espirituais. Nós temos listas conforme Paulo escreveu aos Efésios, a carta dele aos Romanos, e também Pedro menciona sobre os dons espirituais na primeira epístola, no capítulo 4, versículo 10 e 11. De modo que a gente totaliza 20 e poucos dons espirituais, pelo menos que são descritos na Bíblia Sagrada, numa referência ao Novo Testamento. Feito esta colocação, nós voltamos por causa de quê? Logo que a gente faz a leitura, quando fala que cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para proveito comum, observe a finalidade: para proveito comum. Algumas versões vão dizer para a utilidade de todos, para o que for útil.
Eu entendo, à luz da palavra de Deus, que todo dom, sem exceção, é concedido para a edificação da igreja. Porque a Bíblia vai dizer. Além do que, o próprio apóstolo Pedro, ele vai corroborar isto, porque quando nós vamos para 1 Pedro, lá no capítulo de número 4, no versículo de número 10, a gente vai ter essa informação. Servindo uns aos outros, conforme o dom que cada um recebeu. Esse dom que eu destaco aqui, que cada um recebeu e que, portanto, tem que ser colocado ao serviço, é justamente o mesmo emprego em termos de vocábulo, charisma, que se refere justamente a dom no singular. Charisma. A única diferença é que aqui se encontra na forma singular e o apóstolo Paulo, na epístola que nós estamos analisando, ele vai se referir à, à forma plural. E desta maneira, a gente reporta, uma vez mais, a 1 Coríntios, capítulo de número 12. Feito isto, a gente prossegue com o texto bíblico em mente. A questão no tocante aos dons, ele deixa claro que cada crente recebe pelo menos um dom espiritual, a um é dado, a outro, a outro, a outro, ou seja, é significativo quando se atenta para o texto bíblico, porque a pessoa não tem um dom, a outra pessoa tem o mesmo dom que a anterior, e assim por diante. Não é todo mundo tendo os mesmos dons, mas a diversidade de dons. Por causa de quê? Dessa multiplicidade de dons. O próprio texto responde, porque a manifestação é dada para esse proveito comum, para a utilidade de todos, para a edificação da igreja. Mas quando a gente vai para o versículo de número 11, vamos observar algo que não pode passar diante dos nossos olhos sem a gente atentar. Porque fala, mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, se referindo aos dons espirituais que são manifestações dos altos céus. Porque vai sendo distribuída particularmente a cada um como quer. Algumas versões diz, porque ele concede como lhe apraz. O que a gente aprende é que a concessão de dons espirituais é da alçada divina. É o Espírito Santo que outorga. Ele sabe a real necessidade de cada igreja local. Nessa atitude soberana, ele vai concedendo dom espiritual a cada crente de Jesus, não havendo aquela repetição nesse é, todo mundo tendo o mesmo dom, uma ênfase desmedida, pelo contrário, há uma diversidade. E em meio a esta multiplicidade, há um embelezamento do corpo de Cristo. Cada um vai exercer um dom específico, conforme o Espírito Santo distribui como quer. Na parte final desse texto, mais no capítulo de número 12, o apóstolo Paulo faz uma colocação importante, que na igreja, primeiramente, colocou apóstolos, segundo profetas, mestres, operadores de milagres, dons de curar, socorros, são dons, certamente que a pessoa dotada deste dom vai acabar trabalhando e sempre fazendo algo para socorrer, atender os necessitados. Dom de governos, que envolve essa questão de estar à frente, de liderar, como nós comumente falamos.
Mas ele prossegue, variedade de línguas, e faz uma pergunta sobre alguns aspectos. São todos apóstolos? Qual é a resposta? Não. São todos profetas? Em absoluto. São todos mestres? Tão pouco. São todos operadores de milagres? Muito menos. Todos têm o dom de curar? Claro que não. Falam todos em línguas? Claro que não. Interpretam todos? A resposta é um outro sonoro não. O que a gente aprende conforme está neste capítulo? O Espírito Santo concede a cada crente pelo menos um dom espiritual de uma forma graciosa, soberana, como lhe apraz, isto é, como ele quer. E outra coisa, nós somos informados que os crentes não têm todos os dons. Eu não tenho a condição de possuir todos os dons do Espírito, porque a distribuição não é feita segundo o meu capricho. E por mais que eu utilize o expediente da oração, suplicasse aos céus por todos os dons espirituais, ele não vai conceder tal coisa, primeiro, porque é soberano. Segundo, que a vontade dele é justamente a diversidade, mas com um objetivo em mente. Qual? Que a igreja toda seja edificada. A gente pode trabalhar depois o versículo 31, mas é assunto para um outro vídeo, porque quando entendido erroneamente, traz confusão. Agora, quando compreendido adequadamente, vai esclarecer não apenas o capítulo 12, 13 e 14. Fiquemos por aqui, que Deus possa lhe abençoar rica e abundantemente. Continue conosco, nos acompanhando e deixando a sua pergunta para que a gente possa trabalhar em cima dela, oferecendo uma resposta que seja não apenas satisfatória, mas, sobretudo, bíblica.